Sejam bem-vindos à aula de execução do módulo Outlier. Aqui você vai ter dois tópicos que a gente vai tratar sobre a sua capacidade de executar as tarefas que vão ser impostas a você. O primeiro tópico dessa aula é a sua capacidade de ser polivalente. Polivalência tem dois significados. O primeiro é você ser multitarefas. Isso não quer dizer necessariamente que você vai fazer todas essas multitarefas, mas é uma caixa de ferramentas que você já vai carregar com você e vai ser usada na hora que for necessário. É melhor você já ter a ferramenta para usar, é melhor você já ter a capacidade para ser exercida, do que na hora que ser necessário você não ter nenhuma capacidade. Isso inclui também você entrar em desafios contra você mesmo, justamente para você treinar essa sua capacidade de ser multitarefas. O segundo significado para uma pessoa polivalente é a sua versatilidade. É a capacidade dessa pessoa de se adaptar e conseguir gerar resultados independente do ambiente. Então é quase que uma resiliência. Isso é muito buscado no mercado atualmente, porque como temos muitas tecnologias, as pessoas aprendem um certo software e acabam não abrindo mais o seu leque de possibilidades. Um exemplo muito importante é, se você trabalha com Photoshop, ou se você trabalha com After Effects, ou se você trabalha com qualquer programa da Adobe, é importante você ter em mente que vai ter trabalhos que vai precisar de você além dessas ferramentas que você já sabe. O exemplo é que uma produtora entrou em contato comigo e eles precisavam de uma grande quantidade de materiais. Eu não tinha um skill de saber trabalhar com PowerPoint e para mim era só para fazer trabalho do colégio. Mas quando eu comecei a entender a escalabilidade de projetos que tem lá dentro, a quantidade de ações que você pode fazer lá, que mescla tantos outros softwares, eu comecei a valorizar essa polivalência, além das soft skills que a gente já tem. Então a ideia é você estar pronto e aberto a desafios. Mas como eu posso fazer isso? Simples. Pesquise uma aula básica de Figma. Ali você vai conseguir prototipar páginas, prototipar aplicativos, e na hora que um cliente de lançamentos ou de site ou de qualquer outra questão nesse sentido entrar em contato com você, você já tem o skill de fazer essa prototipagem lá. O cliente já vai ter a página e você pode cobrar de R$1.000 a R$3.000 por prototipagem. Isso vai depender do seu nível de design, isso vai depender da sua autoridade no mercado e também do seu cliente. Mas a questão aqui não é quanto cobrar por isso, a questão aqui é você estar pronto para resolver um problema simples que pode te render depois possibilidades infinitas. Então você ter esses skills é importante. Então buscar aprender outros softwares, saber como desenvolver alguma coisa dele que não seja tão complexa, mas que consiga resolver um problema chave é importantíssimo. Então você ter em mente que aprender Figma também é importante, que aprender Canvas também é importante, que saber que o seu cliente pode precisar que você use outros softwares para resolver o problema dele é um fator importante. Nessa parte da execução você também vai precisar de alguns tópicos importantes para poder seguir, que é a otimização do seu trabalho. Isso vai contar com que você use listas, atalhos específicos, que o seu computador, o seu notebook esteja trabalhando na maior potência possível, porque isso vai te dar agilidade na hora de resolver o problema. Então eu já lhe aconselho, algo que eu aprendi lá no início, quando eu precisava fazer 40 artes por dia na agência, eu fazia o seguinte: eu colocava os atalhos nas extremidades do teclado, onde eu ia ter pouca mobilidade e já alcançar o resultado que eu ia querer. Então, até hoje eu tenho esses atalhos: atalho de sobreposição de cor, atalho de mapa de degradê, atalho de objeto inteligente, todos esses atalhos assim que você considera melhores e que vão agilizar o seu trabalho, é importante já estar adaptado lá no Photoshop ou em qualquer local que você for trabalhar, para que isso lhe dê otimização do seu tempo. Faça uma lista das suas tarefas do dia, do que você precisa entregar, as reuniões que você vai ter, e siga essa lista. A lista já vai estar lá e quando no final do dia você já vai ver que vai estar tudo feito o que você precisar fazer. E é só você listar novamente o que vai fazer amanhã, e isso vai te dar produtividade nas ações, para você não ficar, meu Deus, é tanta coisa que eu tenho para fazer e o que eu faço, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo. Já vai estar na lista. Segue a lista. E aí vamos para o nosso segundo tópico dessa aula, que é a resolução.
Além desse fator, declarar que você precisa ter soft skills e hard skills. Soft skills é o que você já nasce com isso e vai desenvolvendo ao decorrer da vida. Hard skills é coisas que você aprende ao decorrer da vida a complementar as suas soft skills. Enfim, aqui nesse tópico de resolução é você usar tudo que você tem a favor para poder resolver o problema do seu cliente. Se você não entende como resolver, mas busque alguém que conheça e saiba resolver esse problema. Por isso é muito importante network. Então você vai buscar alguém que saiba resolver esse problema e vir trazer para dentro da operação para ajudar o seu cliente a ter resultados. Nessa questão de resolução, é importante você ter alguns skills essenciais: liderança de equipe, proatividade, criatividade, por aí vai. Todos esses skills vão ajudar o seu cliente a extrair resultado da onde ele não está vendo. Então é necessário ter esse posicionamento estratégico, porque assim a sua marca vai ser deixada e o resultado vai ficar. Lembrando que ser um profissional polivalente vai trazer o seu peso para a operação. Isso vai fazer com que você tenha efeito direto sobre o resultado final. E isso faz você um profissional indispensável. Tamo junto.